Bom dia! Hoje eu vim fazer um vídeo explicando sobre algumas mensagens subliminares e metáforas em O Fantasma da Ópera, assim como também alguns paralelos e referências a outros elementos da cultura que estão presentes no livro. Bom, a primeira coisa interessante que eu queria ressaltar sobre a história é sobre a rivalidade feminina entre a Carlota e a Christine. Contextualizando, a Carlota era a cantora, a prima-dona, né, do Ópera Garnier. Mas quando a Christine substitui ela fica muito brava, ela fica com muita inveja e ela acaba criando uma rivalidade feminina, né, entre as duas. Inclusive tentando até criar um complô para acabar com a carreira da Christine, o que não deu certo, mas de qualquer forma a Christine ela meio que apanha dos dois lados, porque ela é colocada nessa situação machista, tanto pelo Raul, que enxerga ela como um objeto, uma coisa que é dele, uma coisa que é a propriedade dele, né? Ele faz slut shaming com a Christine, ele assedia ela de muitas formas, e também pela própria Carlota, que acaba criando essa rivalidade sem a Christine nem mesmo pedir. E isso também pode fazer um paralelo entre a rivalidade masculina entre o Raul e o Eric, porque o Raul ele sente ciúmes e também força uma rivalidade muito mais violenta contra o Eric, que era um homem que nem sabia da existência dele e que, por sua vez, sabia que o Ryan e a Christine eram noivos e ainda assim não assediou eles por isso. Então, você vê que tanto a Christine quanto o Eric não queriam estar naquela posição, mas essa rivalidade em referência a papéis de gênero meio que foi forçado neles. Bom, o segundo detalhe que eu acho muito interessante falar sobre é que o Fantasma da Ópera ele parece meio que um reconto da história de Hades e Perséfone. Hades e Perséfone são dois deuses da mitologia grega e existe todo um mito sobre eles que inclusive foi modificado durante o tempo e bem mal interpretado, porque o que acontece? A história mais famosa que a gente conhece sobre Hades e Perséfone é que Hades sequestra a Perséfone e ele e a mãe da Perséfone, que é Deméter, fazem um acordo para que a Perséfone passe uma temporada lá no Hades, no caso é o reino, né, do próprio deus, e uma outra temporada com a mãe. E aí, meio que esse mito explica a passagem das estações do ano. Então, quando a Perséfone tá lá com o Hades, no reino dele, no reino subterrâneo dele, vem o inverno e o outono, e quando ela tá com a mãe, a Deméter, vem a primavera e o verão. Só que, se você vê as formas mais antigas do mito, na verdade não foi um sequestro, sim uma história de amor, né? O mais compreensível que a Persephone fez foi, na verdade, seguir o Hades até o inferno por conta própria, porque ela não queria mais ter a superproteção da mãe. Só que essa história foi transformada em uma história de sequestro, de abuso, quando na verdade era para ser uma história de amor. Mas enfim. Ainda assim, existem muitos paralelos com a história do Fantasma da Ópera. Primeiro que o Eric vive no subterrâneo, assim como o Hades, e ele se apaixona por uma jovem donzela, que seria a representação de Perséfone, e a Christine, ela oscila entre ficar com o Eric no subterrâneo e voltar à superfície ao lado da mãe adotiva dela, que é a Madame Valérius, que nesse caso representaria Deméter. E além disso, a Christine, ela amadurece como uma mulher na história, assim como a Perséfone também amadurece no mito. E detalhe que a própria Christine compara o Eric com Caronte, que é o cara que na mitologia grega leva as almas até o submundo, né, no barquinho. Isso, inclusive, é muito referenciado nas adaptações visuais, no musical e em alguns outros filmes. Então é muito interessante essa metalinguagem. Outra referência que também é mencionada no livro é o conto de Ótelo e Desdémona. Basicamente, um resumo da história, o Ótelo e Desdémona eram um casal e o Otelo ele acaba Otelo, enfim, não sei como é que é a pronúncia desse nome, mas ele acaba assassinando a própria esposa, a Desdémona, depois que ele é enganado com uma falsa acusação de uma traição que ela teria feito, só que era mentira. Inclusive, é uma história muito trágica, é uma história também conhecida como a Paixão Assassina, né? Dependendo da forma do livro que você lê essa história. E assim, por mais que o Eric não seja grotesco e nunca tenha nem ameaçado machucar Christine, os ciúmes dele ainda fazem um paralelo com a história de Otelo. E aproveitando esse contexto,
eu falei sobre Hades e Perséfone, mas o Eric também pode ser Orfeu, da história de Orfeu e Eurídice. Orfeu e Eurídice, basicamente, a Eurídice morre, Orfeu vai pro inferno pra tentar resgatar ela. E aí, quando eles estão saindo, ele acaba olhando pra trás e ela sai, só que ele fica. Basicamente isso. Bom, alguns paralelos entre Eric e Orfeu. Primeiro que o Eric, tanto Eric quanto Orfeu são conhecidos como cantar muito bem. Ótimos cantores, assim. Voz de anjo, enfim. Outro detalhe, o Eric ele se esconde na lira de Apolo, na cena lá que ele vê a Christine se declarando pro Raul. E Apolo era o pai de Orfeu, na mitologia grega. Outro detalhe é que os dois se apaixonam muito rápido, né? Tanto o Orfeu quanto o Eric. O Eric, ele também se refere a Christine como sua esposa viva, e ele fica muito emocionado quando ela beija ele e não morre. Então pode ser um paralelo com o medo do Orfeu em perder a Eurídice. E também a insegurança do Eric, por causa da deformidade dele, pode fazer um paralelo com a insegurança de Orfeu em temer que a Eurídice não estava atrás dele, por isso que ele olha para trás, enquanto ele sai do Hades. E em algumas versões do mito dizem que a mãe de Orfeu era uma musa e que ela abandonou ele, da mesma forma que a mãe do Eric abandonou ele, entendeu? Bom, outro detalhe que é bem presente durante a história é que o Eric ele tem os seus sentimentos negligenciados por todos os personagens. Então, o lado dele da história nunca é contada de fato, a gente vê ele falando e se comportando por meio de relato de outras pessoas, né? E toda vez que ele vai tentar dar o lado dele da história, as pessoas duvidam dele. Por exemplo, quando o Persa vai confrontar ele sobre os desastres que aconteceram na ópera, o Eric tenta se explicar, mas o Persa não dá ouvidos. E a Cortina, ela também, ela acaba meio que antagonizando o Eric por namoradinho dela, né, o Raul. E o Eric, ele meio que se sente meio que impotente, meio que incapaz, porque toda vez que ele tenta se defender, os sentimentos dele, o lado da história dele, são tratados como insignificantes, como se não importassem, né? E isso também faz sentido, porque ele ficou tão maluquinho da cabeça no final do livro, porque ele estava cansado de ser tratado como ninguém. Ele estava cansado de ter os seus sentimentos e as coisas que ele fazia, que ele sentia, tratados como inferiores. Bom, provavelmente um dos meus capítulos preferidos também faz referência a um conto muito famoso, que é A Máscara da Morte Escarlate, um conto de Edgar Allan Poe. No capítulo Baile de Máscaras, o Eric aparece vestido como um personagem desse conto. E, resumidamente, esse conto da Máscara da Morte Escarlate aparece um ser vestido, né, em vermelho, que ele invade o castelo do príncipe da história. Esse príncipe estava fazendo uma festa no meio de uma epidemia e essa figura aparece, né, ela invade o castelo para avisar que ninguém ali escaparia dos pecados e dos crimes que eles cometeram. Então é muito interessante, principalmente em algumas adaptações, por exemplo, no musical, o Eric aparece com a morte rubra meio que pra lembrar as pessoas que ele não saiu, né? Ele não sumiu do teatro, ele ainda tá ali pra punir eles e pra pressionar eles a fazerem a vontade dele, basicamente. E um dos meus detalhes preferidos é o fato de que o Raul representa a castidade e a impotência do prazer feminino, né? Ele é o cara que é considerado bom, né, e moral pela sociedade vitoriana. Já o Eric representa a vulgaridade e a quebra dos padrões do comportamento feminino. Porque o Raul representa todo esse a moral e os bons costumes, né, que a Christine deveria seguir, e o Eric, ele na verdade oferece uma quebra desses padrões para Christine. Ele é meio que um relacionamento que faria ela ser considerada uma pessoa fora dos padrões. Tanto que o próprio Raul ele fica incomodado em como a Christine expressa êxtase e muita excitação com a presença do Eric. Então, basicamente, o Eric representa, né, o sexo e a vulgaridade. Valores esses que eram censurados e muito hostilizados pela sociedade vitoriana. Inclusive, eu vou ler aqui um comentário do ator Amy Grant Keller-Meyer no livro Old Style Tales, The Phantom of the Opera, que é basicamente uma edição do livro original, que é comentada, documentada e ilustrada. É uma análise muito interessante que ele faz sobre esse subtexto do sexo dentro da história,
que meio que mostra essa diferença entre o Raul e o Eric. Eu vou ler aqui, ó. Abre aspas. Qualquer um que tenha assistido o musical ou visto uma adaptação desse romance sabe que o sexo transborda nas páginas, assim como faz em Frankenstein ou Drácula. Um comentarista descreveu o próprio Eric como um falo ambulante que assusta as pessoas com sua sexualidade vulgar. Raul fica certamente muito desconfortável com os arrebatamentos autoeróticos de Christine, ataques de euforia orgásticas que ela experiencia quando canta para o Eric. E ela mesma é aberta sobre como o espírito do Eric se une a ela, indagando que seu espírito entrou no meu e respirou harmonias pela minha garganta. Logo antes da cena do desmascaramento, ela se encontra perdida em êxtase assistindo Eric tocar o órgão com o vigor de um amante. Sua real razão em remover a máscara não é para ver seu segredo. Em uma frase removida na maioria das traduções em inglês, ela diz que precisava ver o rosto dele, que estava inquestionavelmente sendo transfigurado pela êxtase da eterna arte. Em outras palavras, assim como muitos amantes, ela estava tentada em assistir o rosto do seu parceiro se contorcendo no clima de dor e prazer. Grande parte da vilania do Eric tem a ver com o desconforto da masculinidade vitoriana com o orgasmo feminino. Eric não apenas encoraja Christine a se deliciar consigo mesma, por assim dizer, ele a ensina a como chegar em novos níveis de paixão, como experienciar prazeres celestes que transcendem as experiências mundanas. Simbolicamente e literalmente, Eric tem a Christine em alto amor de uma maneira tão cativante que milhões de fãs continuam a considerar a história do Stalker com o rosto de caveira chafurdando em um covil pantanoso como um dos romances mais sexy e excitantes já feitos. Ou seja, isso comprova que Eric e Christine é o casal, é o melhor casal, mesmo que não canônico, da história. E o Eric certamente era a melhor escolha que ela podia ter feito. Eu, com certeza, se fosse ela, não hesitaria em ficar com o Eric. Bom, mas de qualquer forma, isso foi o que eu pude escrever e falar aqui com vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, podem deixar nos comentários, porque é uma história muito rica, muito inteligente e cheia de detalhes que talvez eu mesmo não tenha pegado. Então, vocês podem compartilhar a ideia de vocês no comentário. E o próximo vídeo vai ser sobre uma análise de personagens sobre o Eric. Eu vou fazer sobre vários personagens, mas o Eric é o personagem mais complexo da história, na minha opinião. E eu quero muito falar sobre ele e até defender o personagem dele, porque eu sinto que ele é muito hostilizado pela fandom. De qualquer forma, eu agradeço por terem assistido e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.